Shalom. O caminho. Quando a gente fala sobre caminho, eu não sei o que você pensa, mas na minha cabeça logo vem uma estrada. Porque o caminho é algo que nos conduz de um lugar a outro. Existem várias formas de caminho. Existe a estrada, existem trilhas no meio da mata, existe até portas, né? Que são caminhos de acesso de um cômodo para o outro, ou de uma casa, de um lugar interno para um lugar externo. O caminho. A gente escuta falar tanto, né, que Jesus é o caminho. E será que verdadeiramente ele tem sido o meu caminho e o seu caminho? Será que o caminho que nós temos buscado para alcançar aquilo que você e eu precisamos tem sido Jesus? Eu quero agora que você imagine uma estrada. O caminho está ali, a estrada está ali. Porém, nós temos que andar por ele, que não adianta eu ter um caminho se eu não me mover dentro desse caminho. E eu quero que você imagine aí onde você está agora, na cidade onde você está. Eu quero que você imagine uma cidade que você quer ir. Imaginou? Tá. Se você tomar o rumo oposto, você vai chegar nessa cidade? Não, você não vai. Porque para você chegar a um determinado lugar, você tem que entrar no caminho, se mover dentro desse caminho, mas tem que estar dentro da direção correta. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é o caminho que nos traz cura, libertação, restauração, transformação. Jesus, ele é a estrada de paz, de refrigério, de amor. Porém, eu preciso me mover dentro desse caminho, mas todo caminho, além de ter uma direção, ele tem placas de sinalização. E a lei, a palavra, são essas placas. Então, eu tenho que estar no caminho. É necessário que eu esteja no caminho. Mas também é necessário que eu observe todas as sinalizações que tem para que eu ande nesse caminho. Mas também é necessário saber se eu estou na direção correta. Cristo é o caminho. E ele é um caminho que nos conduz a Deus. E ele nos conduz a Deus como? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele nos conduz a Deus, ele nos conduz em verdade e em vida. Qualquer outro caminho que eu esteja, que as placas de sinalização não são a palavra, e que seja um caminho tortuoso, que seja um caminho de morte, que seja um caminho de aflição, não é o caminho de Cristo. O caminho é estreito. Não dá para andar nele com bagagem, com malas. Ele é estreito, ele é apertado. Mas mesmo sendo estreito, é um estreito de aconchego. É um estreito de paz, de refrigério, com dias maus. Porque como todo caminho, tem aqueles trechinhos que não são bons de passar. Mas é o caminho que nos conduz a Deus. Nós estamos hoje no 3º dia desse propósito. E daí eu quero te perguntar, mais uma vez, né? Ontem foi perguntas. Você está no caminho? Você está no caminho? Quem tem guiado esse caminho? Quais são as direções que você tem tido? Quais são as placas de sinalização que você tem observado? E essas placas de observação, elas têm te trago vida? Ou elas têm te trago somente teorias? Um falatório diferente? Jesus é vida. Ele é vida. Então é um caminho que faz com que a vida dele seja a minha vida. E para a gente encerrar, há quanto tempo você está nesse caminho?
E quais são os benefícios que você tem encontrado dentro desse caminho? Sabe, andar no caminho é mais do que só se movimentar. Jesus é o caminho, então é impossível eu andar por ele sem que eu esteja dentro dele. O Senhor não quer uma vida externa, Ele quer uma vida interna, Ele quer uma vida de relacionamento mesmo, de vida. Ele quer que nós caminhemos dentro dele, e esse caminhar dentro dele não tem erro. Que você verdadeiramente mergulhe em Cristo nesses dias, mergulhe na palavra. Mergulhe, porque Jesus é o caminho, mas a palavra é a lâmpada. É a lâmpada que está nos nossos pés, iluminando, para que a gente possa enxergar as placas de sinalização e para que a gente possa estar conferindo se a gente está no caminho certo. Que você esteja em Cristo, mergulhado em Cristo, e possa viver essa vida plena que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Shalom, shalom, queridos.